Olá, meu aluno, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso pendrive PGR na prática. Na aula de hoje, vamos ver aqui, vou te explicar como que funciona a planilha Cálculo do preço do serviço de consultoria em SST. A minha inspiração para fazer essa planilha veio de vocês, como sempre. O pessoal, é muito comum o pessoal me perguntar quanto que é, professor, para fazer um PGR, quanto que é para fazer um LTCAT, quanto que é para dar um treinamento. Eu acho que o pessoal pensa que existe tabela de preços. Na verdade, não existe tabela de preços. Esses serviços, eles precisam ser... Você precisa entender o que está por trás para você precificar corretamente. E eu até já fiz alguns vídeos, já fiz 2 vídeos que estão lá no canal no YouTube da Escola da Prevenção. Se você não conseguir achar, depois pede para a Malu pelo WhatsApp, que ela tem esses links. São 2 vídeos que falam um pouco sobre precificação, mas sem dar preço de nada, porque não tem tabela de preços disso daí. Então, nesses vídeos eu falo um pouco sobre coisas que você tem que considerar na hora de pensar de quanto você vai cobrar pelo seu serviço. Então, essa planilha aqui, o que ela busca? Aqui é um cálculo matemático que, a partir do preço bruto do seu serviço e considerando uma série de custos distintos, a gente vai chegar no lucro do projeto e a gente vai fazer um lucro por hora. Tá? Foi uma forma que eu imaginei, que eu pensei que pudesse ajudar, que pudesse clarificar para muitos dos meus alunos que têm essa dificuldade com o preço. Então vamos lá, vamos ver aqui a planilha. O que eu chamo de preço bruto? Por que tem esse nome bruto? Porque é com impostos, tá? É o que o seu cliente vai pagar com impostos, por isso que tem esse nome bruto. O oposto do bruto é o líquido. A diferença entre preço bruto e preço líquido são algumas coisas que incidem sobre o preço bruto. Aqui nessa planilha eu consegui pensar 3 situações e ainda deixei espaço aqui para outros. Então impostos, tá? Todos esses 4 aqui, eles incidem sobre o preço bruto, tá? Então, por exemplo, impostos. Por exemplo, a Escola da Prevenção, a gente está no Simples Nacional. Então, a taxa de impostos é sobre o preço bruto do produto. Outras empresas, elas podem ter tributações diferentes. Mas eu acredito que para a maioria de vocês não estão em lucro presumido. Vocês estão nesse tipo de tarifação, nesse tipo de taxação de impostos que incide sobre o preço bruto. Então eu fiz baseado nisso, nessa modelagem, tá? Então eu coloquei aqui por efeito de exemplo, tá? Não é 10% para todas as empresas, tá? Isso depende também um pouco do faturamento anual da empresa. Eu acho que o Simples Nacional pode variar de um mínimo de 7%, se não me falha a memória, até 20%. Aí você tem que ver, quem vai saber te dar isso daqui é o seu contador. Ele vai saber dizer qual é o seu percentual. Aqui, para efeitos de construção e montagem da planilha, eu estou considerando aqui hipoteticamente 10%, tá? O que seria a comissão? A comissão é caso você tenha uma área comercial que vai vender projetos para você e você paga essa área comercial uma determinada comissão para os projetos que forem fechados. Esse tipo de situação é que eu estou chamando aqui de comissão. Ou se você pretende comissionar uma outra pessoa que te indicou aquele projeto, é para isso que tem essa linha aqui chamada comissão. Royalties. Isso aqui, eu não vejo isso se aplicando muito em empresas de consultoria de SST. Isso aqui acontece, por exemplo, no mercado de franquias. Então vamos supor que você tem uma escola de idiomas, que você é um franqueado. Geralmente você paga royalties sobre o seu faturamento bruto para o franqueador. Mas não vejo isso sendo muito aplicado aqui, mas eu decidi colocar aqui para ficar um modelo mais abrangente. E outros é para dar alguma flexibilidade aqui ao modelo e você poder ajustar. Mas no geral, eu acredito que para a maioria das pessoas, esses valores aqui vai ser tudo zero mesmo. Então você tem 10% que vai deduzir do seu preço bruto. Então se o preço bruto é 30 mil, 10% de 30 mil, 3 mil, então sobra de preço líquido 27 mil reais. Custos. Muito importante aqui, pessoal. Essa planilha, ela é para calcular o preço de um projeto.
Não é uma planilha para calcular o lucro da sua empresa de consultoria no mês fechado, onde ali tem vários outros projetos, pode ter várias fontes de receita. Aqui não é o caso, aqui é para calcular para um projeto. Então eu estou colocando aqui os custos associados diretamente a um projeto específico. Então tem equipe, impressos, transporte, hospedagem, alimentação, aluguel de equipamentos, outros custos totais de custos. Então esse total ele soma todos os custos que estão aqui em cima, mas você não vai editar aqui, você vai editar nessa parte que está mais para cá, tá? Então, por exemplo, esses R$4.000 de equipe está linkando aqui nessa célula, percebe? E essa célula é a soma de tudo que está aqui em cima, tá? Então aqui você vai colocar o nome das pessoas, dos outros profissionais SST que estão te ajudando nesse projeto específico. Eu já disse e repito aqui, o PGR é uma atividade multidisciplinar. A área de SST é uma área muito extensa, é um universo, e é muito difícil um mesmo profissional poder dar conta de tudo. Então, pode ser que, e é muito provável que isso aconteça, que para cada projeto de SST, de PGR, você precise contar com suporte e apoio de outros profissionais. Você pode pegar um projeto de NR20, você não tem experiência, você contrata alguém que tem. Você pode pegar um projeto que tem uma máquina, que você não tem experiência naquela máquina, você pode contratar alguém que tem experiência. Então aqui é o momento onde você vai colocar o custo daquela subcontratação que você vai fazer. Você vai colocar aqui o nome das pessoas e o custo dessas pessoas, e aí eu te lembro de colocar sempre o custo total com encargos, tá? Cuidado se o fulano falar para você assim, eu vou te cobrar R$1.500 mais impostos, por exemplo. Então você tem que ver com ele quanto que é o custo bruto para você colocar aqui com os encargos, tá? Outra forma de você pensar isso daqui, você pode ter funcionários CLT que trabalham fichado na sua consultoria e você aloca eles por projeto. Tem algumas pessoas que trabalham assim também. Então pode ser, vamos supor, que o Beltrano é seu funcionário, ele ganha bruto com encargos R$2.000 e ele trabalhou em 4 projetos dentro de um determinado mês, então você colocou R$500 aqui para esse projeto. É uma forma de pensar também, aí fica a seu critério. Custo de impressão, e aí você vai colocar aqui o custo para imprimir documentos, apostilas, certificados, o que quer que seja, você coloca aqui. À medida que você vai editando, né, a planilha Excel vai calculando aqui para você tudo automático. Custos de hospedagem, aqui está o dia 1, dia 2, dia 3. Então tem R$500 para você e para sua equipe ficar no hotel enquanto vocês vão estar lá visitando aquela empresa para fazer o PGR. Custo de transporte, custo de alimentação, D1, D2, D3 aqui também é dia, né? Custo de aluguel de equipamentos, aqui eu botei alguns exemplos, tá? Eu estou chutando aqui, tá, pessoal? Isso aqui é tudo chutado. Eu não faço a menor ideia se são esses preços aqui que você está pagando ou não. Outros custos, né? Tudo que você não conseguir classificar nessas categorias acima, você coloca aqui em outros custos, tá? E aí, isso no total bate em R$8.900. Tranquilo? Beleza. Então, o que é o lucro desse projeto? É o preço líquido menos esses custos aqui. Então, nesse projeto, eu estou com um lucro de 18.100. Agora vem uma parte aqui que eu comecei a pensar assim, mas como é que a gente sabe se o lucro de um projeto está bom ou não? Uma forma possível de pensar isso é olhando para o seu ganho por hora. Então, o que eu coloquei aqui? Que você tem alocação de horas de sócios. Então tem o sócio 1 aqui, que pode ser você ou não, tem o sócio 2. Então você vai trabalhar 48 horas no projeto, o sócio 10 horas. Veja, o sócio ele não está aqui. Tá? Aqui são as pessoas que não são sócios da consultoria. O sócio recebe o lucro e os outros funcionários são geralmente um determinado valor combinado. Então, o total de horas alocadas dos sócios no projeto são 58 horas. Então, se eu tenho R$18.100 de lucro e... Opa, aqui está errado, não é R$58, é 58 horas. Deixa eu corrigir aqui. Certo. Trabalhei 58 horas no projeto, então por hora eu estou ganhando R$312. E aí você vai ter uma referência de valor por hora que você gostaria de ganhar. Eu estou chutando aqui R$150, mas vamos botar aqui R$200. Então a minha referência de uma boa remuneração para a minha hora é R$200.
Então, se eu estou ganhando 312 naquele projeto, eu estou ganhando 112 acima do que eu estabeleci como uma boa referência. Então, esse preço aqui, se eu conseguir fechar esse preço, está ótimo esse projeto. Então, o resultado deu preço ok. Agora, vamos supor que a gente começou a negociar e aí caiu para 20 mil. Vamos ver o que acontece. Opa! O meu lucro por hora já está em R$ 156,90. Está abaixo dos meus R$200. Então, eu estou R$ 43,10 abaixo do meu teto. Então, aumentaram o preço. Veja, eu não estou dizendo que você não pode fechar um projeto com um valor menor do que você gostaria. Isso também é muito uma questão de estratégia. Às vezes a gente está fazendo um projeto para uma empresa, que a gente acredita que aquela empresa vai trazer mais projetos, a gente pode eventualmente aceitar fazer por um preço menor. Isso é uma prática que acontece e se está tudo bem para você, está tudo bem. Tá? Aqui é só mesmo uma referência, uma forma de você pensar como que se esse lucro aqui ele está razoável ou não. Se você está firme de que você quer ganhar pelo menos R$200 por hora, então você sabe, a planilha está te dizendo que esse valor aqui não está bom, tá? Aí aqui eu até coloquei uma observação para você usar o recurso atingir meta, para você poder achar o seu preço mínimo. Vou te mostrar aqui como que você usa o atingir meta, tá? Vamos lá. Então você vai vir nessa guia aqui, dados, tá vendo aqui, ó, teste de hipóteses, atingir meta. É bem fácil. Definir a célula, no caso aqui D27, que é a diferença entre o lucro por hora e a minha referência, eu quero que ela seja 0. Então, para valor 0. Eu quero achar qual é o preço bruto que dá exatamente o lucro por hora que eu estabeleci. Alternando célula, quem que vai mudar? Vai ser o 20 mil. Então, ok. Ok, pronto. Ele achou exatamente o preço bruto que eu tenho que cobrar para ter exatamente a minha referência de lucro por hora. Então, isso aqui é bem interessante, essa função atingir meta com essa planilha e com esse valor de referência por hora. É bem interessante isso daqui, porque você pode brincar e tentar achar o preço, digamos assim, ideal para o caso que você tá aí analisando, tá? E o atingir meta, pessoal, ele pode ser usado também em outras coisas. Então, por exemplo, assim, vamos supor que o preço do projeto está fechado em... Ó, a gente tem que cobrar 22.777,78 para poder ter o nosso lucro por hora de R$200 que estabelecemos, tá? Só que vamos supor que a gente fechou em 22 mil. Um pouco menos, percebe? Então, eu fiquei um pouco abaixo. Aí vamos supor que você queira pensar... por exemplo, aqui, ó, que você queira, agora que você fechou, você tem que tirar algum custo, tá? Então você pensa assim, eu vou tirar um dia, vou tirar o terceiro dia, aqui, por exemplo. E aí você vai brincando, ó, já ficou no azul, tá? Ou, por exemplo, deixa eu tentar dar outro exemplo aqui mais legal. Vamos supor que você queira achar quanto que eu posso pagar no máximo de diária para poder... ficar no meu lucro de R$200 por hora, por exemplo. Então aqui eu vou fazer uma pequena alteração, tá? Como geralmente diária de hotel, todos os dias você vai pagar o mesmo valor, eu vou botar uma fórmula aqui, tá? Só para fazer um exemplo, tá, pessoal? Então essas duas células agora elas estão linkadas na primeira. Então eu quero brincar aqui, ó. Será que tem um valor de diária que eu consigo achar? Vamos ver. Nem sei se dá, mas a gente tenta. Ah, tá vendo? Tem um valor de diária aqui que eu consigo achar que está entre 200 e 300, que eu meio que quase zero ali o meu resultado, né? Meu resultado não, eu zero a diferença, né? Eu consigo chegar nos R$200 por hora. Então você pode usar o atingir meta em outro ponto da planilha também, desde que seja uma entrada de dados, tá? Você tem que sempre ser uma célula aqui que é uma entrada de dados, que é um input. Então, teste de hipóteses, atingir meta. Eu quero que esse número seja 0, só que agora, ao invés de variar o preço bruto, eu vou variar essa célula aqui, ó.
Tá, ok. Então, se eu achar uma diária de 266,67, eu fico no R$ 200 por hora, tá? Então, aqui só mostrando outros recursos. Esse atingir meta é bem interessante nessa parte de precificação. Um detalhe importante aqui, pessoal, essa planilha, como eu já disse, ela foi feita pensando em um projeto, na precificação de um projeto. Mas pode ser que você tenha na sua empresa, na sua consultoria, custos, tá? Outros custos que eles são fixos, não podem ser diretamente atrelados a um projeto. Por exemplo, se você tem alguma pessoa ou pessoas que ficam no teu escritório, uma secretária, que ela não vai participar dos projetos em campo, mas ela fica ali atendendo o cliente, resolvendo problemas administrativos da empresa, esse tipo de coisa, aluguel, luz. Então tem algumas situações que são custos que não conseguem ser alocados em projeto. Aí tem duas alternativas, tá? Ou você tem já um volume de projetos suficientes que você sabe que o lucro que você obtém paga esse pessoal, e aí você não coloca esse tipo de custos indiretos alocados no projeto, isso é uma forma de fazer. Ou se você tiver um volume de projetos menor, se você faz 2, 3 projetos por mês, você pode até esse pessoal, você pode também alocar eles por projeto também. Aí tem essas duas formas de trabalhar. Para empresas que têm muitos projetos acontecendo dentro do mês, geralmente eles não colocam esses custos indiretos na planilha de precificação. Agora, para empresas que fazem 1, 2, 3 projetos, aí já é uma prática mais comum pegar esse pessoal e alocar em todos os projetos, porque por mais que eles não trabalhem efetivamente num projeto específico, como são poucos projetos que a empresa gerencia, acaba que é um custo que, embora o funcionário não vai lá, não vai trabalhar diretamente naquele projeto, acaba que é um custo e precisa ser considerado. Eu coloquei também aqui 2 gráficos só para enriquecer um pouco a planilha. Um gráfico de pizza, que pega esses custos aqui e detalha eles para você poder ter uma visão, identificar quais são os principais custos daquele projeto. E coloquei aqui também o teu resultado, para você ter uma noção de quanto que representa, quanto que o teu lucro está representando proporcionalmente em relação ao preço bruto que você está cobrando. Tranquilo? Então era isso. Um grande abraço e até uma próxima aula. Até já!